Boa noite, bom dia. Convido todos que podem estar conosco nesse momento, nesse devocional e depois no nosso momento de oração. A palavra de hoje está muito especial. Oi, Erivelto, bom dia. E tá tudo bem com você? E hoje a palavra tá diferente. A mensagem, nós vamos partir para outros caminhos do nosso devocional e eu estou muito empolgada com a mensagem de hoje, amém? Eu estava buscando no Senhor nessa tarde qual seria o devocional da noite e veio muito forte no meu coração a palavra do devocional e eu tenho certeza, oi Darli, eu tenho certeza que esse devocional vai ser muito especial para todos nós, amém? O devocional de hoje está em 1 Samuel, para quem quiser já está abrindo a Bíblia Sagrada, que pode, amanhã é domingo, às vezes vocês podem acordar um pouquinho mais tarde e anima a estar estudando junto, né? A mensagem de hoje. A mensagem está em 1 Samuel capítulo 1. Oi Vivian, bom dia, Thalita Lopes, Renata, Edene, minha guerreira de oração, sejam bem-vindas. Então a mensagem hoje vai mudar o contexto sem eu dar uma cutucada, uma provocada em vocês de cada vez mais estar buscando os dons do Espírito Santo, o desenvolvimento espiritual, a autossuficiência da comunhão do Senhor. Sempre no meu devocional eu vou estar dando uma apertadinha em todos nós, né? Em vocês não, em todos nós, em mim também. Amém? Oi Gisele, olá Petrila, pastora Petrila. Então, hoje vai ser muito especial. Nós estamos, acho que fazem 44 ou 45 dias que nós estamos já juntos, orando e tendo devocional juntos. Acredito que muita coisa já mudou em nós. Como é diferente uma caminhada cristã, onde a gente lê a Bíblia todos os dias e ora todos os dias, é diferente, não é? É bem diferente. Nós nos aproximamos de Deus e temos verdadeiras mudanças. As nossas mudanças não são comportamentais, as nossas mudanças são espirituais. Esse é o propósito do cristianismo. Lá vai eu vou tocar de novo, né? As mudanças são espirituais, é uma comunhão plena, é um desenvolvimento do Espírito Santo, e isso é muito importante para nós. Eu sempre fui uma pessoa que estuda muito sobre mulheres na Bíblia Sagrada. Sempre gostei, até porque eu tive que aprender sobre todas as mulheres na Bíblia Sagrada por uma necessidade da igreja. Eu achei que eu ia entrar na igreja assumindo um papel e as coisas foram acontecendo e me levando para um propósito diferente. Então eu estudei sobre todas as mulheres na Bíblia Sagrada, sobre tudo que Deus fala sobre mulheres. Mas a mensagem de hoje vai ultrapassar a questão mulher, vai falar com muita profundidade sobre conquistas, por que nós não conquistamos e por que nossas orações não são ouvidas, sendo que a gente faz tudo certo. Por que Deus não nos ouve? De vez em quando vem umas perguntas dessa no nosso coração, não é verdade? A gente faz tudo certo, nós somos cristãos, nós estamos andando em santidade na medida do possível, nós estamos caminhando junto de Deus, somos pessoas de oração, somos pessoas de devocional, somos pessoas de ir para a igreja, somos pessoas fiéis. Por que as nossas orações não são ouvidas? Você já parou para pensar nisso algum dia na sua vida? Por que as nossas orações não, a gente acha que não é ouvida, né? Vamos mudar a mensagem, porque não é respondida. Eu acho que é isso que é o certo. Por que ela não é respondida?
Vocês já perguntaram isso? Eu já perguntei várias vezes até eu entrar em 1 Samuel capítulo 1. Por que nossas orações não são respondidas? E hoje nós vamos falar sobre 3 personagens muito comuns de ministrarem, de pregarem sobre eles: Eucana, Ana e Penina. Hoje nós vamos ter um devocional profundo desse trio Eucana, Ana e Penina. Amém? Vamos juntos? Então são 2h01 e vamos dar início ao nosso devocional. Então convido mais uma vez aqueles que podem estar abrindo o Evangelho, a Bíblia Sagrada conosco no livro de 1 Samuel, capítulo 1. O livro de Samuel, capítulo 1, vai falar sobre um trio que mudou a história de uma mulher e mudou também uma geração de profetas. Esse trio ele é sobre Eucana, um homem de Deus, um homem segundo a vontade de Deus, um profeta do Senhor, e um homem honesto, um homem sincero, e um homem que amava muito uma mulher chamada Ana. Ana foi sua primeira esposa. Ana foi a primeira mulher a qual Eucana se casou. Naquele tempo, segundo alguns estudos, e aos estudos que eu acredito, o homem ele só poderia ter uma mulher, e ele poderia ter outras mulheres se essa mulher não pudesse gerar filhos e não pudesse gerar sucessores para a tua linhagem familiar. Ana, sendo estéril, não podendo ter filhos, Eucana casa-se com outra mulher, também mulher dele, não deixando, não repudiando Ana. Permanecendo com Ana, ele traz agora Penina para dentro de sua casa. Penina é uma mulher fértil, uma mulher que tem filhos, uma mulher que traz a sucessão e traz a linhagem para a família de Eucana. Então, olha que interessante. Teve uma primeira mulher que ele a amava muito, mas não poderia gerar filhos. Veio uma segunda mulher e essa mulher ele não amava tanto. Era para resolver um problema, gerar filhos e ter uma sucessão e uma linhagem familiar. Mas a história, ela se dá continuidade a partir dessa convivência dessas duas mulheres. Uma que não gera filhos e uma que gera filhos. E essa conquista de um e a conquista de outro começa a trazer todo um drama, uma história cheia de aprendizado, cheio de ensinamento, coisas que Deus vai falar profundamente comigo e com vocês, que nós vamos sair impactados dessa mensagem. Amém? Então vamos lá? 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Então a história começa a partir da introdução que eu falei para vocês. Havia uma mulher que não tinha filhos, mas outra mulher que poderia gerar filhos. Penina veio como segunda esposa para resolver um problema. Então segura primeiro aprendizado que nós vamos ter aí. No nosso meio pode ter pessoas que geram. No nosso meio pode ter pessoas que prosperam nos nossos caminhos. Pode ter no nosso meio pessoas conquistadoras. E nós, às vezes, numa condição de santidade, de permanência no Senhor, não temos o nível de conquista da outra pessoa.
Às vezes a gente olha para a nossa situação e a gente fala, puxa vida, nós somos do altar, somos homens e mulheres de Deus, somos cheios do Espírito Santo, não pecamos. E fulano conquista e eu não conquisto. Então segura o primeiro aprendizado que Deus vai trazer nessa mensagem. Existem aqueles, escrevam isso daí para nunca vocês sofrer pela conquista do outro. Existem uns que venham para resolver um problema. E existe outros que vieram para cumprir um propósito. Existe aqueles que vieram para resolver um problema. E existem aqueles que vieram para cumprir um propósito. Se tem áreas interrompidas, problemas a serem resolvidos, situações que estão de extrema esterilidade, pode ter certeza, você não nasceu para tampar buraco, você não nasceu para resolver um problema, você não nasceu para resolver uma situação, você nasceu com um propósito. E quando existe um propósito sobre a nossa vida, a história é diferente. Quem está no controle do nosso propósito é Deus. Então fala bem baixinho aí se você tem área estéreis na sua vida. Não nasci para tampar problema. Eu nasci com um propósito. E agora a mensagem vai discorrer naquele questionamento que quando a gente vê áreas estéreis na nossa vida, por que não acontece, por que não progride, por que não vai, por que as coisas não rompem, né? E a gente começa a entrar naquela situação, o que a outra pessoa tem que eu não tenho, por que a outra pessoa conquista e eu não conquisto? E agora vai começar o drama da situação. Por que as nossas orações não são respondidas? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que as nossas orações não são respondidas? E eu vou trazer para você a resposta disso, a resposta bíblica disso. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne, Finéias e os filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma parte excelente, porque a amava, ainda que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. Sabe qual que é a segunda coisa que eu aprendo aqui? Eu sabia que eu aprendo com Penina, eu não aprendo tanto assim com Ana. Sabe qual que é a segunda coisa que eu aprendo aqui? Por mais que haja áreas estéreis na nossa vida, por mais que haja problemas sem soluções ainda, por mais que haja situações não resolvidas ainda, e por mais que a outra situação, que a outra pessoa, que as pessoas que ao nossos redores estão produzindo e nós não, Deus não deixa de nos amar. Pode faltar dinheiro, mas o amor de Deus está presente. Pode estar faltando no casamento, mas o amor de Deus está presente. Pode estar faltando no relacionamentos com os filhos, mas o amor de Deus está presente. Porque fala de novo aí baixinho no seu coração. Você não nasceu para tampar buraco. Você nasceu com um propósito. Por mais que as coisas estejam faltando hoje, por mais que nós olhemos ao nosso redor e as coisas estão acontecendo e rompendo na vida dos outros, por mais que aparentemente o outro está levando vantagem e você está ficando para trás, Deus está olhando para essa situação e está dizendo: eu te dou a porção excelente, eu te dou a porção maior de amor, eu te dou a porção
porção maior de respeito, eu te dou a porção maior de honra. Sabe o que é receber a melhor porção da oferta do sacrifício? É honra. Por mais que às vezes nós passamos situações, não estamos tendo dinheiro, mas nós estamos andando honrado. Por mais que às vezes a situação está ruim, nós estamos andando honrado. Por mais que existem áreas estéreis na nossa vida, nós estamos andando honrado. Deus olha para nós e diz assim: eu amo essa pessoa, e a porção para ela vai ser excelente. Então, todas as vezes que você olhar para a área estéril da sua vida, não olhe para o problema, mas olhe para o Senhor e olhe para aquilo que Ele está fazendo com você, no teu interior, te preenchendo de amor, te preenchendo de graça, te preenchendo de respeito, preenchendo de honra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem permite receber o amor de Deus encontra o propósito. Quem permite receber o amor de Deus encontra o propósito. Só encontra o propósito quem recebe o amor do Senhor. Olha que interessante. Olha o que o versículo 6 fala. A sua competidora, grifa aí, competidor, isso é um espírito, tá bom? Nós vamos falar dele agora. A sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então Penina ficava irritando Ana o tempo todo. Penina ficava mostrando a sua conquista. Penina ficava mostrando a sua vitória. Não existe fases na nossa vida que as áreas estéreis da nossa vida dói tanto que a gente começa a dar uma olhada ao redor e a pessoa lá na abundância, né, fora da esterilidade, conquistando, a gente sente uma dor com isso, ainda mais se a pessoa está mostrando de propósito. Dói mais ainda, não é verdade? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ana era extremamente amada. Penina sentia que Ana era mais amada. Olha que interessante. Penina começou a competir com Ana, mostrando, provocando as bênçãos que ela tinha e Ana não. Olha que interessante. Vamos lá para o primeiro aprendizado? Espírito de competição é espírito maligno. Espírito de competição é espírito do inferno. Esse negócio de eu ficar mostrando o que eu tenho para ter dor no outro é coisa do inferno. Esse negócio de eu ficar provando e ficar mostrando, quer seja por redes sociais, quer seja em qualquer meio de comunicação, eu ficar mostrando, ficar provando o que eu tenho, o que eu deixo de ter, para que outro fique triste, fique infeliz, porque provação todo mundo passa, e provação, escreva que eu tô falando, provação deve ser respeitada, porque uma hora ou outra situação vai virar. A gente viu que lá no versículo 5, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está contabilizando. Uma hora essa história vai virar e esse negócio vai ficar feio. Esse negócio de competir, olha a casa que eu tô, olha o carro que eu tô, olha a roupa que eu tô, olha como eu sou chique, olha como eu sou elegante. Essa história vai virar, essa situação vai virar, e isso é espírito do inferno. E Penina gostava de irritar o coração de Ana, mostrando o que eu tenho. Gente, esse espírito não pode estar na igreja. Esse espírito não pode estar no meio da igreja. Esse espírito não pode estar sobre nós mulheres, porque uma hora a história vira e o negócio pode ficar feio. Terceira coisa que eu aprendo nessa história, além de que espírito de competição, de mostrar o que eu tenho, que o outro não tem para causar dor dele, é espírito do inferno,
quarta coisa quer dizer que eu aprendo. Só faz isso quem tem falta de amor. Lembra que uma vez eu falei aqui para vocês? Grava isso aí. Todo excesso tem falta. Todo excesso tem uma falta. Penina se excedia em mostrar o que tem, porque ela tinha uma falta. E essa falta era de amor. Ela não falava que ela tinha falta de amor. Na hora que ela mostrava as bênçãos dele, ela não fazia cara de mal amada. Ela não fazia cara de derrotada na área afetiva. Ela não fazia cara nenhuma. Ela só mostrava as bênçãos. Olha só, aprende uma coisa. Ninguém faz cara de derrota quando está querendo provar alguma coisa. Ninguém faz cara de frustrado para poder sair numa selfie. Cuidado, uma hora a história vira, a situação vira e o negócio vai ficar feio. Então, toda vez que alguém quer se mostrar para nós, nos diminuir, quer mostrar que tem, que nós não temos, todas as vezes que a pessoa usa esse espírito de competição, que esse espírito é maligno, é porque essa pessoa está vivendo uma falta. Existe uma falta de amor tão grande dentro dela, falta de amor talvez pela área afetiva, falta de amor próprio, a falta nos faz agir através de um espírito de competição. E por que eu vou agir com espírito de competição? Porque eu não estou me sentindo diminuída, eu estou me sentindo desprezada. Eu tenho, mas eu não tenho honra. Eu tenho, mas eu não tenho amor. Eu tenho, mas me falta algo ainda precioso. Então, como isso me dói, eu preciso diminuir aquele que não tem, mas aquele que tem amor. Porque se eu diminuo ele, eu me sinto melhor. Olha como o diabo age. Olha como esse espírito age. Então não caia na conversa de perseguidor, não caia na conversa de quem te oprime, não caia na conversa de quem te diminui, porque uma hora a história vai virar. Assim o fazia ele de ano em ano, Eucana. Quando ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha, ficar olhando para o que o outro tem e o que a gente não tem dá tristeza. Ficar comparando o que a gente tem e o que a gente não tem dá muita tristeza, ainda mais quando é uma coisa que a gente quer muito. Quando a gente quer muito uma coisa e a gente olha para a vida do outro e a gente sente dor porque o outro tem, isso não faz bem, ainda mais se o outro tem um espírito maligno de competição. Então, quando ele tem esse espírito maligno, traz mais dor ainda, porque ele vai trazer o quê? Uma falsa realidade, uma falsa verdade. Então, toda vez que a gente cai na história do espírito de competição, nós podemos adoecer. Tem muita gente doente na igreja, doente ao nosso redor, porque irmãos estão agindo com falta de sabedoria, porque irmãos estão com falta de amor e fica mostrando aquilo que tem, trazendo dor naquele que não tem. Cuidado, porque uma hora a história vira, né? Crente tem que ter cuidado. Versículo 5 a gente viu, Jesus está olhando. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, você já prestou atenção que quando nós estamos passando por esterilidades na nossa vida, dores na nossa vida, nós somos muito amados por alguém? Você já prestou atenção que Deus cuida, que Deus mima, que supre a gente de alguma forma? Quando nós não nascemos para tampar buraco, para tampar problema, mas para viver um propósito, Deus cuida.
Deus guarda e Deus nos enche de amor, Deus nos mima. Ele guarda o quê? Versículo 4, a melhor porção para nós. Às vezes nós estamos vivendo áreas estéreis na nossa vida, mas não esqueça, você é muito amado, você é a mais amada, você recebe a melhor porção e o melhor de tudo isso, Deus está olhando e isso é maravilhoso. Então Ana se levantou. Olha, quando a gente se permite ser amado por Deus, receber esse amor de Deus, para com essa birra. Eu não tenho, então não vou me relacionar com Deus. Eu não recebi o que eu quero, não vou receber o amor de Deus. Eu não tenho aquilo que eu sempre quis, então não vou me entregar aos braços do Senhor. Para com isso, se rende esse amor logo, se rende aos braços de Jesus, porque Deus tem um propósito na sua vida e essa história vai virar. Ana se levanta e é impressionante, quando a gente é perseguido, quando a gente é cutucado e é muito amado, a gente corre atrás, a gente levanta e a história começa a ficar diferente, a gente começa o quê? Entrar no propósito, começa a entrar na direção e quando eu entro no propósito de Deus, as minhas orações começam a ser respondidas. Ana, para de chorar, chorar não resolve, ficar com cara de frustrada não resolve, ficar com cara de derrotada não resolve, não adianta você ficar, olha a Penina o que tá fazendo, olha o que Penina falou. Penina nasceu para resolver problema, você nasceu para viver um propósito, olhe agora para o seu propósito, para de olhar conquista do outro, trama do outro, perseguição do outro e olha para o teu propósito que a história vai começar a mudar. Então vamos falar baixinho. Ana levantou. Diga assim seu nome. Karine levantou. Olha que lindo. Depois que comeram e beberam em Siló, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo. Ele ficava ali para receber as pessoas, para aconselhar, para julgar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Então o que? Ana levantou. E agora ela o que? Orou. E ela chorou agora diante de quem? Do Senhor. Olha a Ana entrando no propósito. Olha a Ana entrando no caminho. Agora a oração vai ser respondida porque ela vive uma história de propósito. Diga baixinho no seu coração. Nós vivemos uma história de propósito. Deus tem uma missão na nossa vida. Nossa vida tem uma missão. E se a missão se encaixa no propósito de Deus, as histórias começam a mudar e as orações começam a ser respondidas. E fez um voto, Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares da tua serva, me dê um menino e o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Olha que história diferente. Ana estava orando ano após ano por um filho. O coração dela queria o quê? Só ter um filho. Por que ela queria ter um filho? Porque ela não queria ficar em desvantagem em relação a Penina. Mas quando ela muda, ela levanta, e quando ela levanta e ela ora e ela chega diante do Senhor, ela começa a receber o quê? O propósito, a sua missão, o seu projeto de vida. Anos atrás, Ana estava pedindo um filho, agora Ana está pedindo um profeta. É diferente ou não é? Pedir um filho e pedir um profeta é diferente. Ana tinha um propósito. O ventre dela não era para gerar um filho, porque ela precisava dar um filho para Eucana e ela precisava estar bem diante de eu já ia falar Mical, porque amanhã eu vou falar sobre Mical. Diante da sua concorrente, ela não precisava disso.
Ela não precisava competir com Penina, ela precisava compreender que aquilo que faltava nela era um propósito de Deus. Deus não queria que ela gerasse filhos, Deus queria que ela gerasse profeta. Se ela não fosse estéril, Samuel não tinha nascido. Se ela não fosse estéril, um profeta não tinha nascido. Se ela não fosse estéril, não houvesse chorado, não houvesse buscado, Samuel, profeta Samuel, não havia nascido. Sabe por que as nossas orações não são respondidas? Porque elas não são pedidas com inteligência. Elas não estão sendo pedidas diante do propósito. Elas não estão sendo pedidas diante de uma situação de covardia. Só quero mostrar para a Penina que eu também posso. Isso Deus faz em várias áreas da nossa vida. Então, às vezes, você está querendo a restauração no seu casamento para você provar que você é boa, para você provar que agora tem um homem que te ama, para você provar que agora para as pessoas que Deus responde a sua oração. Quem sabe essa esterilidade no seu casamento não é para que nasça um homem, mas para que nasça um profeta. A história é diferente. Às vezes você está pedindo dinheiro e a sua esterilidade financeira é porque você está pedindo dinheiro. Por que você está pedindo dinheiro? Para provar para as pessoas que você tem, para você andar de carrão aí no seu bairro, para você mudar de casa, as pessoas ficar com dor porque você venceu, para você provar para as peninas da vida que você conquistou. E quem sabe o seu dinheiro é para um projeto. Se Deus te der o dinheiro, você vai provar a sua vida para a penina. E isso não é o propósito. O propósito é que você tenha dinheiro para que você transforme vidas, invista em ministério, apacente as suas ovelhas com qualidade. Talvez o teu propósito não está debaixo do propósito de Deus. Então vamos entender tudo isso? Porque as nossas orações, às vezes, não são respondidas e áreas da nossa vida estão debaixo de uma esterilidade. Por quê? Primeira coisa, você não nasceu para tampar problema, você nasceu com um propósito. Essa área tem um propósito. Terceira coisa, busca em oração diante do Senhor, e uma oração genuína, que você entrega seu coração, que Deus vai ter a plena certeza que você entendeu o propósito dele e você vai cumprir o propósito dele. Quem sabe desse ventre é um profeta que tem que nascer. Outra coisa, quando nós entramos debaixo do propósito de Deus, as nossas orações são respondidas. Deus nos entrega aquilo que ele tem vontade que tenhamos. Mas por que o outro tem? Já falei para você, o outro tem porque ele não tem um propósito. Ele veio para cumprir um problema. Então, eu vejo isso muito e as pessoas me perguntam muito sobre a área financeira. Existem pessoas que prosperam e eles resolvem muito problema. Eles tampam muito problema. Eles operam em cima de resolver problemas. O dinheiro que Deus quer te dar está acima de resolver problema. O dinheiro que Deus quer te dar está diante de um propósito. Você já parou para pensar qual é o propósito que Deus te deu para que você tenha dinheiro? Eu estou falando área financeira porque é a área que é mais perguntada aqui para mim. Amém? Número um é financeira. Então vamos lá. Uma vez que Ana só no coração falava, apenas seus lábios se moviam e não podia ouvir a sua voz. Por isso, ele pensou que estivesse embriagada. Olha que interessante. Ana, por que ele pensou que ela estivesse embriagada? Se eu ver uma pessoa orando, cheio do poder do Espírito Santo, e essa pessoa está orando de uma forma diferente, o que me leva a eu achar ela embriagada? O que me leva a achar uma pessoa embriagada é porque ela nunca fez isso antes. Ela nunca orou dessa maneira antes.
Ana nunca se jogou dessa maneira antes diante de Deus. Ela ficava oprimida, tristinha dentro da casa dela para fazer de coitada para Eucana. Mas ela nunca se jogou diante de Deus. Ela nunca se ajoelhou diante do Senhor. Ela nunca chorou o tanto que ela chorou. E ela nunca foi tão espiritual como ela foi agora. Eli olhou a cena e pensou: eu nunca vi Ana desse jeito. O que essa mulher está fazendo? Era diferente. O relacionamento dela agora era de entrega. O relacionamento dela agora era espiritual. Era um relacionamento de estar debaixo da missão do Deus Todo-Poderoso. Ele olhou e falou: essa mulher tá doida, ela não curou desse jeito. Ela nunca fez isso aqui no templo. Ela deve estar embriagada. Não é verdade? Aí disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Olha só, Ana orou de uma maneira que ele nunca havia visto, que ele ficou horrorizado. O que é isso? Você vai entrar num nível de espiritualidade que até o sacerdote vai ficar horrorizado. Para que você entenda e descubra a sua missão e o teu propósito, aquilo que te deixa indignado, tá estéril, você vai se alinhar no propósito do Senhor, você vai orar de uma forma, você vai ter um nível de espiritualidade. Olha, esterilidades na nossa vida gera crescimento espiritual. Pode ter certeza. Essa espiritualidade, essa esterilidade te deixou mais crente. Essa esterilidade te deixou um homem e uma mulher mais temente. Te fez um homem e uma mulher de oração. Você ficou diferente. Você entrou diante dele. Você está debaixo da missão dele. Olha quanta coisa boa isso aconteceu. Então Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte bebi, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Ela nunca tinha feito isso antes. Às vezes, nunca tinha feito na frente de Elias. Então, de Eli, desculpa. Então, esse ato de entrega era novidade. Quando nossos atos de entrega e o nosso derramar do coração do Senhor acontecer, nós entramos debaixo da missão. E quando nós entramos debaixo da missão, nós tiramos os olhos de Penina, daqueles que conquistaram, daqueles que tampam problema, daqueles que nasceram para resolver problema. Você entra debaixo do propósito, você entra debaixo da missão. E quando você entra debaixo da missão, sabe o que vai acontecer? A tua história muda, o teu fruto vai ser maior. O outro tem filhos, o outro tem prosperidade, a sua vai ser muito maior, porque você não vai gerar um filho, você vai gerar agora o quê? Um profeta, um homem temente ao Senhor. Samuel vai nascer e eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Vai nascer. O filho da promessa vai nascer, as áreas estéreis vão nascer, as áreas estéreis vão encontrar a sua missão. Penina vai ficar olhando quando você entrar no propósito da missão, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mulher amada é muito vista, mulher amada é muito contemplada. Mulher amada por Deus mais ainda. E Peninas da vida detesta ver mulher amada. Por quê? Porque ela só tem coisas físicas, artimanhas, ela só tem vaidades. Você tem o puro e o verdadeiro amor. Quando ela olha para você, ela vê que você tem algo tão precioso que ela não tem, que as coisas físicas que ela tem não basta, somente o amor que você recebe que vai bastar o coração. Olha, sabe o que eu aprendo nessa mensagem? O amor, ser amado é o bem mais precioso que existe e pode ter certeza, muitas peninas estão querendo roubar esse amor. O amor que você tem, que as pessoas têm por você, que a igreja tem por você, que o teu marido tem por você, que os seus pais têm por você, que seus irmãos têm por você. Você é admirado, você é honrado, porque o amor que fala aqui é de uma melhor porção, que é honra.
Penina detesta ver pessoas honradas, porque as coisas materiais não traz honra. Honra não é recebida por coisas físicas. Honra é por questões espirituais. Honra é mais caráter, honestidade, presença de Deus. Existem muitas pessoas que pouco têm, mas são honrados. E tem pessoas que nada têm e ainda são vaidosos. Olha, eu quero finalizar essa mensagem com um pensamento. Penina provocou Ana porque o quê? Ela tinha. E como ela tinha, ela provocava. Existem pessoas que nem têm e ainda provoca. Penina provocava porque ela estava abençoada. E tem pessoas que nem abençoado é amaldiçoado, não tem nada, vive na miséria, vive na escassez e ainda persegue. Isso aí ainda é pior. Penina perseguia e ela comparava porque ela tinha. E existem pessoas que querem oprimir e destruir outras pessoas sem nem ter. Olha que grave. Cuidado que as histórias viram, porque se você tem, ainda você pode perder. E se você ainda nada tem, você ainda pode ser destruído. Cuidado. Ana, uma hora, se levanta e a história muda. E eu termino essa mensagem, Salmo 37. Eu estava tendo um momento de interpretação bíblica, buscando da Bíblia com a minha irmã, e ela me levou hoje à tarde ao Salmo 37. Olha, quando uma pessoa tem e compara, é falta de amor, é ferido, é dor na alma, é pessoas com dor na alma. Isso tem muito na igreja, esse espírito de comparação. As pessoas que têm dor na alma começam a mostrar as coisas físicas e materiais para trazer dor no outro. Isso é dor na alma. Mas as pessoas que não têm, nada têm e ainda perseguem, é caráter. É caráter, é diferente. Aquele que nada tem, não tem nem o que mostrar, não tem nem o que comparar, ainda persegue, imprime, irrita, aí é malignidade, é caráter, é da pessoa, é gente que não presta. Cuidado com elas. Salmo 37, versículo 13, olha que lindo. Aqui fala, versículo 1, eu vou ler para vocês. Não te Opa, tô enrolando a língua, esse é sono. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão com a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aí vamos pular lá para o versículo 13. O Senhor se rirá deles. Olha que lindo. Pois vê quem vem chegando seu dia. Seu dia vai chegar. A tua hora vai chegar. E tudo se cai. Até aquele que tem e até aquele que não tem. E Deus se rirá daquele que um dia te oprimiu, daquele que um dia te perseguiu, daquele que um dia que quis destruir o amor que você recebeu, queria destruir o amor que Deus tinha por você, queria destruir o amor das pessoas que estavam ao seu redor. Deus está olhando, Deus está vendo, te dando porções melhores. Fica com isso e volte a orar ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa mensagem, Senhor, ó Deus, traz grande impacto no nosso coração. Eucana é a figura do Senhor, do Deus que cuida, do Deus que honra, do Deus que tem propósito, do Deus que ama mesmo havendo esterilidades na nossa vida, do Deus que ama mesmo vendo áreas da nossa vida que ainda não romperam. Deus, Eucana,
é a figura do noivo que ama a tua igreja, que ama o teu povo. Deus, Ana, somos nós, a igreja do Senhor, que precisa encontrar o teu propósito, que precisa encontrar o teu caminho, que precisa, Senhor, ó Deus, receber de ti, ser alimentados por ti. E, Senhor Deus, estar debaixo da tua missão é a garantia de estar recebendo do Senhor a resposta das nossas orações. Penina, Senhor, Penina é a figura do diabo, daquele que mostra que tem, que pode entregar, mas nada tem. Deus, nós viemos te pedir, em nome de Jesus, nos coloca debaixo da sua missão. Nos livra, Senhor, ó Deus, dos invejosos. Nos livra, Senhor, ó Deus, dos competidores. Nos livra, Senhor, ó Deus, que nos coloca em concorrência. Nos livra, Senhor, ó Deus, daqueles que tentam nos oprimir, que mentem, que enganam, que forjam, Senhor, ó Deus, contra a nossa vida. Mas, Senhor, ó Deus, nós voltamos os nossos olhos diante do Senhor e lhe pedimos: olha as áreas estéreis da nossa vida. Olha, Senhor, ó Deus, de tal forma para que nós compreendemos, Senhor, ó Deus, o que o Senhor quer de nós. Ana compreendeu. Ela não pediu mais só um filho, ela pediu agora um profeta. E Samuel veio. Deus, essa era a missão do Senhor, fazer o ventre de Ana gerar profetas. Senhor, nos mostra o que o Senhor quer que saia do nosso ventre, das áreas da nossa vida, para que a missão seja concluída nos céus. Deus, tira os nossos olhos do espírito de competição. Não nos faça, Senhor, ó Deus, assim medíocres. Não nos faze, Senhor, ó Deus, assim como pessoas que diminuem outras pessoas, que nós venhamos trazer dor a outras pessoas. Isso não é o evangelho, isso não é, Senhor, ó Deus, o cristianismo. O cristianismo é aquele que acolhe, é aquele que ama, é aquele que abraça e que todos entram no teu templo buscando o teu propósito e a tua missão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós viemos te pedir: muda a nossa história, muda, Senhor, ó Deus, olha para essa área estéril e coloca a tua mão, e o Senhor faça dela a tua vontade, em nome de Jesus. Mas, Senhor, ó Deus, quando Samuel nascer, nos faça diferente, não nos faça, Senhor, ó Deus, como pessoas medíocres, que se exibem, se mostram. Assim, Senhor, ó Deus, nós vamos perdendo o amor. Nós queremos ser pessoas que amam e que têm as vitórias para transformar a vida de outras pessoas. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, cuida do nosso caráter, da nossa honra, da nossa alma e da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deu sentença final para Penina aí? Olha, eu tenho vivido tantas coisas esse dia e eu vi a resposta de Deus nessa mensagem. A maior vingança é a grande conquista. Não fique pensando que Deus possa se vingar de alguém. Ai, Deus vai matar, vai estrangular, Deus vai enforcar, Deus vai arrancar o cabelo, arrancar... Gente, isso daí não é Deus, não é espiritual. Deus se vinga, como está em Salmo 37, versículo 13, rindo deles, fazendo você prosperar. A tua prosperidade vai ser a vingança do Senhor. Escreve isso. Pode escrever, pode falar que foi eu que falei. A tua prosperidade vai ser a resposta de vingança do Senhor. Quando você estiver na alegria, na felicidade, você não quer nem ver o outro destruído. Você vai estar tão feliz que a tua alegria conserta, oprime aquele que um dia te perseguiu. Essa é a verdade do Senhor. E Deus vai colocar a mão e vai te tirar dessa situação. Só entra no propósito. Amém? Então, até amanhã. Amanhã eu quero trazer uma outra mensagem. Eu vou começar agora uma série sobre aprendizado, onde tem mulheres envolvidas em situações
E amanhã nós vamos falar sobre Davi e Mical e eu vou aprofundar um pouquinho também sobre espiritualidade. Amém? Um grande beijo para vocês e até amanhã às 2 horas da manhã. Até mais.